Chegamos na 10ª rodada do Cartola 2024 e sem muito tempo para respirar. Afinal, o Brasileirão e o Cartola entraram naquele ritmo de rodada quarta domingo, mas não se preocupem, vou facilitar o trabalho de vocês. Aqui no vídeo dicas vou passar boas opções de escalação em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games. E esse é o nosso vídeo de dicas da 10ª rodada do Cartola 2024. Agora estou de volta aqui depois daquele período em viagem, de volta em casa. Vamos ao ritmo normal de vídeos, lives e já conto com o like de vocês, pessoal. Deixem um joinha rapidinho de graça, dá uma baita força pro canal. E também, se ainda não é inscrito no canal, tá conhecendo agora, gostou ou já acompanha o canal, mas ainda não se inscreveu, inscreva-se, faça isso agora que também é bem importante. Queremos aumentar cada vez mais a nossa comunidade, que já conta com mais aí de 330 mil cartoleiros. Quero você fazendo parte disso também. Bem, pessoal, último fim de semana passamos aí pela rodada 9, foi uma rodada de média um pouco mais baixa. Você vê aqui, né, a média geral da rodada foi 41,70 pontos, né? O nosso time principal, extrato aí na tela, fez 50,18 pontos, depois daquela rodada de 100 pontos, né? Essa foi uma rodada de média mais baixa geral aí para os cartoleiros, porque tivemos muitas decepções. O Fluminense talvez tenha sido a principal decepção aí da rodada, muitos jogadores do Flu bem cotados, e este aqui era um deles, Marcelo, o lateral do Fluminense, que vinha com uma média de 9,3 pontos em casa, mesmo sem conquistar SG, e olha o que ele fez aí na última rodada, 0,5 pontos. Eu decidi ousar, coloquei o Marcelo de capitão naquela confiança, e aí, Marcelo, você me faz isso? Não dá, né? Então, não tem jeito, Marcelo está na geladeira do professor, depois desse mico aí que pagou na última rodada com essa baixa pontuação. Pessoal, quantos pontos vocês fizeram na última rodada? Como é que foi o desempenho de vocês? Também se decepcionaram com o Marcelo? Me contem aqui nos comentários. Esse espaço de interação é muito bacana e é tudo aí para vocês, beleza? Mas vamos olhar agora para a rodada 10, que vem aí pela frente já neste meio de semana. Jogos que teremos aí à nossa disposição. Começando aqui com Botafogo e Atlético Paranaense, jogo já interessante para nós cartoleiros. Atlético Goianiense e Criciúma. São Paulo e Cuiabá, o grande jogo que interessa para nós aqui do Cartola. Fortaleza e Grêmio, Juventude e Vasco. Virando a página, Internacional e Corinthians. Cruzeiro e Fluminense, também jogo interessante para nós cartoleiros. Vitória e Atlético Mineiro. Flamengo e Bahia. E outro jogo bacana para a gente olhar, Palmeiras e Bragantino. Então vamos lá, pessoal, dicas posição por posição, começando pelo gol. Ele está aqui, Jandrei do São Paulo. Bem, São Paulo não perdeu desde a chegada aí do Zubeldia ao comando técnico do time. São 12 jogos aí sem perder com o comando aí do técnico, né? E desses 12 jogos, pessoal, 7 partidas sem sofrer gols, né? Mais da metade. Se a gente pegar só um recorte das partidas em casa, são 4 jogos seguidos do São Paulo sem sofrer gols. Ou seja, podemos aqui ficar um pouco mais otimistas aqui com o possível SG do Jandrei. Lógico, pessoal, Cuiabá vem aí, né, de uma goleada sobre o Fortaleza, mas mesmo assim considero aí o Jandrei uma boa opção para rodar. Também pode ter uma defesa ou outra com finalização ali do Pita, que vem em boa fase, o Cleison, enfim. Então, Jandrei, para mim, uma opção bem viável que a gente tem nessa rodada, preço também interessante. Outros nomes que nós temos aí para escalar no gol: o John Vitor, do Botafogo, o Everton, do Palmeiras, Anderson, do Cruzeiro, Rossi, do Flamengo e o Everson, do Atlético Mineiro. Lembrando, quem tem o selinho verde ao lado do nome é que vai jogar em casa na próxima rodada, quem tem o selo vermelho é que vai jogar fora de casa. Seguindo em frente com zagueiros, e quem aparece aqui ao meu lado é ele, João Marcelo, do Cruzeiro. Zagueiro barato e que já mostrou algumas vezes nessa temporada capacidade de desarmar e pontuar por consequência, de uma forma interessante, mesmo sem necessariamente ter o bônus do saldo de gols. O último jogo do Cruzeiro em casa, por exemplo, lá contra o Criciúma, ele fez 6 pontos, mesmo sem o SG. A fase do Cruzeiro é bem melhor, né, nesse confronto aí contra o Fluminense, que vem muito pressionado, é o vice-lanterna do campeonato. Então, João Marcelo, para mim, boa opção aí para vocês, cartoleiros, para nós cartoleiros, né? Tá certo?
Outras opções que nós temos aí para a posição: o Arboleda do São Paulo, Léo Ortiz do Flamengo, que está jogando um pouquinho mais avançado como volante, o Bastos do Botafogo, o Murilo do Palmeiras, aí tem o Naves como uma opção mais alternativa também no time paulista, além do Zé Ivaldo, companheiro aí do João Marcelo. Beleza? Seguindo o pessoal em frente agora com laterais, e ele está aqui, Cuiabano do Botafogo. Impressionante, né? Que fase monstruosa aí do Cuiabano, que era reserva no Grêmio, ninguém dava muita bola, o Botafogo foi lá, contratou, ele virou titular e um dos melhores laterais do Cartola. Em 5 jogos, pessoal, atuando aí pelo líder do campeonato, o Botafogo já tem 1 gol, 2 assistências, esse gol marcado aí na última rodada, em que ele estava no nosso time principal. Espero que vocês tenham pego aí a dica do Cuiabano, e a média dele desde que chegou ao Botafogo é de 8,3 pontos, lateral bem ofensivo e que também sabe desarmar. Mais uma vez estará no nosso time Cuiabano do Botafogo. E a rodada, pessoal, olha, uma pena a gente só poder escalar 2 laterais, porque tem muito lateral bom para escalar na rodada. Se liga nessas opções. Além do Cuiabano, temos o Piquerez, que agora está batendo pênalti no Palmeiras também sem o Gustavo Gomes, imitou de novo na última rodada, quase 20 pontos. Temos Marlon do Cruzeiro, o Wellington do São Paulo, super regular, o William do Cruzeiro, além do Ayrton Lucas do Flamengo, um baita time de laterais. Isso é difícil escolher só 2 aí para equipe, tá certo? Pessoal, estão gostando do vídeo? Ó, já deixa o like aqui no vídeo se você não fez isso até agora, é super importante aí pra gente. E lógico, me segue também no Instagram, Professor Adriano CDC, outro aí meio que a gente tem, né, outra mídia que a gente tem para poder ajudá-lo, para interagir também. Então me segue, Professor Adriano CDC. Seguimos agora com os meias, né? Começamos a olhar a parte mais ofensiva do time. E eu vou chamar aqui ele, Matheus Pereira do Cruzeiro. Bem, já falei um pouco sobre o confronto, né? O Cruzeiro enfrentando um Fluminense em crise e que levou gol em todas as rodadas do Brasileirão até agora. E individualmente, né, o Matheus Pereira faz uma grande temporada, são 6 gols e 9 assistências no ano. E ele é aquele meia, eu sempre costumo falar para vocês, já indiquei ele na rodada retrasada e ele mitou demais, né? Porque um dos destaques é o fato dele ser um meia que na prática está toda hora dentro da área, joga praticamente como um atacante, né? E relembrando, né, os 2 últimos jogos dele aí em casa foram de mitadas espetaculares, aí 16,8 pontos contra o Vitória e 19,5 pontos contra o Criciúma. É muita coisa, eu não vou dispensar o Matheus Pereira, estará na equipe mais uma vez. Outras opções que nós temos aí para o meio de campo: Lucas Moura, do São Paulo, Rafael Veiga, do Palmeiras, Mateuzinho, do Vitória, o Scarpa, do Atlético Mineiro e o Pochettino, do Fortaleza. Pessoal, agora eu vou passar a minha dica de aposta esportiva para vocês. Momento Stake aqui para vocês, pessoal, onde eu passo a minha dica de aposta esportiva para a rodada 10, né? Uma aposta que eu já fiz lá na Stake e compartilho aqui com vocês, Rodrigo já colocando aqui na tela para a próxima rodada. Fiz essa aqui, ó, vitória do líder Botafogo em casa contra o Atlético Paranaense. O Botafogo está com um time muito ajustado, o Atlético Paranaense é um time da parte de baixo da tabela, mas que fora de casa costuma, o rendimento do Furacão costuma cair. Então, vitória do Botafogo, líder do campeonato em casa e com uma cotação acima de 2, ou seja, dá para ganhar o dobro do valor da aposta. É a aposta que eu já fiz lá na Stake para a próxima rodada do Brasileirão. Pessoal, Stake tem todos os jogos do Brasileirão, tem Eurocopa rolando com vários mercados disponíveis para a gente apostar. Copa América vem aí também, a Stake está com promoção específica para Copa América, para Eurocopa. Vou passar dicas dessas competições também lá no Instagram para vocês, então aproveitem. Lembrando, quem usa o meu código Professor Adriano tem 200% de bônus aí no primeiro depósito. Então, para a próxima rodada, vitória do Botafogo contra o Atlético Paranaense. Lembrando, né, pessoal, aposta só para maiores aí de 18 anos. Bora faturar! Vamos agora com atacantes, posição mais importante que a gente tem no Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas, e o destaque por aqui será ele, Caleri do São Paulo. Bem, São Paulo em ótima fase com o Zubeldia, como eu já falei, ao todo na temporada são 13 jogos aí de invencibilidade no ano, e é uma partida que a gente espera o São Paulo atacando, pressionando bastante aí, jogando diante da sua torcida contra o Cuiabá, e o Caleri é a referência aí da equipe, o centroavante, né? Todos os jogos do Brasileirão ele tem pelo menos uma finalização. O último jogo do São Paulo em casa, ele fez gol, passou de 10 pontos, foi lá contra o Cruzeiro. Na última rodada, fim de semana, no clássico contra o Corinthians fora de casa, ele deu assistência, fez 7,3 pontos, e o Caleri rodeado ali de caras com qualidade para servi-lo, né, agora, né? Lucas Moura, Luciano, enfim. Boa opção para a rodada, e vai chegar com a
aquela moral aqui no nosso vídeo. Rodrigo, pode jogar na tela, porque Caleri é carimbo de capitão para ele nessa 10ª rodada do Cartola 2024. Outras opções aí que nós temos para o ataque: o Pedro do Flamengo, Júnior Santos do Botafogo em grande fase, Estevão do Palmeiras, que o garoto também tá voando, hein? Luciano do São Paulo, companheiro do Caleri, e o Wesley do Internacional. O técnico, já falei muito aqui, né? E por consequência vai ser ele. Zubeldia, Luiz Zubeldia do São Paulo. Para mim, o São Paulo é o principal favorito da rodada. Muitos jogadores com potencial, como eu já citei, né? O Caleri, o Lucas Moura, o próprio Luciano, além de ser um time com possibilidade de SG. Então tudo isso pode favorecer levar o Zubeldia a ter uma boa pontuação. Outras opções de treinador: o Arthur Jorge do Botafogo, o Abel Ferreira do Palmeiras e o Fernando Seabra do Cruzeiro. Pessoal, coloquei minha faixa de capitão ali no Caleri, mas ó, o Pedro é uma opção aí também viável, o Estevão, quem quiser usar, quem quiser colocar um meia de capitão, tem o Matheus Pereira, o Lucas Moura, boas opções aí para capitanear a equipe. Então vamos lá, pessoal, dar uma olhada então como ficou o nosso time principal, rodada 10, entrando na tela para vocês. Equipe escalada com Jandrei no gol, Cuiabano e Piquerez nas laterais, Diego Costa e João Marcelo na zaga. Meio de campo com Lucas Moura, Matheus Pereira e Rafael Veiga. E o ataque com Pedro, Estevão e Caleri, capitão. Custo do time, 121,68 cartoletas. E no banco de reservas estão o João Vitor, o Cardona, o Wellington, Pochettino e o Lázaro. Pessoal, espero vocês na nossa live de fechamento de mercado. Eu estarei com vocês. Atenção, hein? Fechamento de mercado no meio de semana. A nossa live será na quarta-feira, meio-dia. Quarta-feira, meio-dia, eu estarei com vocês, aproveitando, né, o dia de fechamento de mercado e aquele horário que muita gente faz um intervalo de almoço ali. Então ali do meio-dia a 1 da tarde estarei com vocês, tirando as últimas dúvidas ali, horas antes do mercado fechar. Então vem comigo na nossa live, quarta-feira, meio-dia. Vamos agora para o nosso time de valorização. Esse time aqui, pessoal, focado totalmente em ganho de cartoletas. O que eu quero com esse time é acumular patrimônio, ficar cada vez mais rico. Time que eu monto para ajudar quem disputa esse tipo de liga valorização, em que o time mais rico vence, e também para ajudar os cartoleiros que precisam engordar um pouquinho mais os cofres. Afinal, quanto mais cartoleta a gente tem, a gente consegue montar, né, escalar os melhores jogadores, por consequência montar times mais fortes e, logicamente, ficamos mais perto de pontuações melhores. Na última rodada, nosso time de valorização, você vê o extrato aí, ganhou 3,32 cartoletas e o patrimônio no ano acumulado é de 192,94 cartoletas. Time de valorização, rodada 10, entrando na tela para vocês. Escalado com Rossi no gol, Damian Soares e Tinga nas laterais, Bastos e Arboleda na zaga. Meio de campo com Jadson, Scarpinha e Rafael Veiga. E o ataque com Lucero, Alário e Pedro capitão. Técnico é o Vojvoda. Custo desse time, 91,11 cartoletas. E no banco de reservas estão o Gabriel, o Everton, o Bruno Fux, o Alisson e o Lucas. Sempre costumo avisar vocês, principalmente lá em relação ao time principal, não chega aqui no vídeo, olha só o time, copia e pronto. Isso, pessoal, copiar time não vai ajudar vocês a evoluírem no Cartola, que é a minha intenção. Por isso eu passo várias opções em cada posição, por isso eu explico o destaque, por que eu escalei, para vocês entenderem a linha de raciocínio e, lógico, também entenderem, né, como eu falei, a forma que eu uso para escalar, para que vocês comecem a imaginar da mesma forma e também, lógico, tomem como base as opções que eu passo no vídeo e também, né, tenham as apostas pessoais de vocês. É assim que funciona melhor. Beleza? Pessoal, então é isso, vídeo e dicas, ó, entregue gravado nesse momento, 5h19 da manhã de terça-feira, gravando aqui, madrugando para poder entregar esse conteúdo aí para vocês. Espero que ajude bastante. Então, ó, se cuidem bastante, pessoal. Fiquem com Deus. Filha, te amo. Um abração para todo mundo.